irmã Adilene, pescadores de homem. Eu quero dizer que a primeira convocação foi feita para que eles pudessem ser pescador de homem, mas mesmo assim eles ainda não tinham a qualificação necessária para fazer a vontade de Deus. E aqui, irmão, nós vamos observar que Jesus continua fazendo milagre. Você vai ver no mesmo capítulo 5 de Lucas a cura de um leproso. No capítulo 5, versículo 17, vai falar sobre a cura de um paralítico. Lá no versículo 27, vai falar sobre a vocação de Levi, viu? Para fazer a vontade do Senhor. O Senhor chama ele para seguir. E a Bíblia diz que ele deixou tudo, levantou e seguiu a Jesus. Os discípulos agora começando a ser convocados para fazer a vontade do Senhor. Eu falei de alguns. Eu falei de Simão. Eu falei de Tiago. Eu falei de João, filho de Zebedeu. Esse era o companheiro do Simão Pedro. Glória a Deus. Agora também estou falando sobre a vocação de Levi. Esses homens foram todos chamados para fazer algo para o Senhor. E a Bíblia conta. Pode deixar. Chega fora. Glória a Deus. E a Bíblia aqui nos ensina que Jesus estava chamando um a um. Cada um Deus chamava para fazer alguma coisa na sua obra. Interessante que Jesus chama 12 discípulos. Jesus chama 12 discípulos para fazer a sua vontade, ou melhor, para aprender a fazer a sua vontade, para ser pescador de homem, para ser lançadores de rede.
convite, mas não é porque você foi chamado que você está pronto para fazer a vontade de Deus. Nós vamos observar isso, que Jesus ainda em vida como homem. Eu estou aqui lembrando você do caso que quando Judas foi vender Jesus por 30 moedas, ele era um dos escolhidos. Ele era um dos escolhidos para fazer a vontade de Deus. Mas mesmo ele sendo escolhido, ele ainda teve uma liberdade de escolha. Uma liberdade de escolha para que ele pudesse fazer a vontade do Senhor, renunciar ao seu eu, ou ele fazer a sua própria vontade. Nós vamos observar que o texto, no capítulo 1 de Atos, vai fazer menção que Judas, ele nega, ou ele traz Jesus por 30 moedas de prata. Por quê, então? Porque o coração dele estava nas coisas materiais. Mas a Bíblia diz que ele se precipitou. A Bíblia conta que os próprios discípulos dizem que eles saíram fora da visão, eles saíram fora da chamada. E você sabe que nos dias de hoje tem muitas pessoas chamadas saindo da direção que Deus o convocara. Tem muitas pessoas que Deus o chamou, mas mesmo assim ele renuncia à chamada de Deus, muitas das vezes por 30 moedas. E tem muitos por pouco menos. Tem pessoas que renunciam por carro, tem pessoas que renunciam por casa, tem pessoas que renunciam por mãe, tem pessoas que renunciam por pai. Eu ministrei um dia desse por aqui, eu falei sobre o discípulo, ou melhor, não há discipulado sem renúncia. Não tem como ser discípulo se você não renunciar à sua vontade. Não tem como a obra de Deus fluir, aleluia, se você não renunciar o seu eu. E é isso que nós estamos mencionando nesse dia de hoje. Nós estamos mencionando essa palavra. Um olho faz diferença, hein? Por isso nós temos que estar atento ao olho. Glória a Deus. A chamada. Mas Judas não foi chamado porque ele não tinha qualificação, não, irmão. Ele tinha qualificação. Tanto é que Jesus dá o melhor cargo para ele. Todo lugar que as pessoas querem entrar, quando fala que vai ser uma empresa, tem tesoureiro, secretário, o primeiro cargo que todo mundo quer entrar é onde? Na tesouraria. Fala, eu quero ser o tesoureiro, porque mexe com dinheiro. Judas estava no melhor cargo, mas nem por isso ele deixou de negar a Jesus. Ele tinha tudo na mão, ele tinha o controle da mão, ele tinha o controle das coisas de Jesus. A oferta que entrava no meio dos discípulos estava sobre ele. Ele não precisava de mais, mas o coração dele estava nas coisas terrenas. E a Bíblia diz que os apóstolos, todos esses apóstolos chamados, percebendo que quando Jesus morreu, a vaga de apóstolo estava sobrando uma vaga, ou seja, estava faltando alguém. Eles mais do que depressa, eu vejo aqui, irmã Hélida, um compromisso com as coisas de Deus. Eles mais do que depressa começou a convocar, aleluia, quem é que estava à disposição para fazer a chamada de Deus. E a Bíblia diz que lançando a sorte
ele tinha lá sanguíneo no sangue, né? Outros eram reumático, e assim sucessivamente, cada um tinha uma maneira de se portar. Irmão, Deus escolhe cada um de um jeito, cada um para fazer uma função. Um é cobrador de imposto, entende das coisas de impostos. Outros são pescadores, outros fazem outras funções. Irmão, o importante é que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia. E eu quero mostrar para vocês que Jesus em vida, ele continua operando milagre, ele faz maravilha, ele opera maravilha, para que os discípulos possam entender que com quem eles estão mexendo, o Deus que ele está servindo, a quem ele está servindo, o mestre que ele estava servindo, não era qualquer mestre. Ele fazia a palavra dele valer. A palavra dele não caía por terra. Ah, pastor, mas ele escolheu Judas. Ele escolheu Judas, mas quem escolheu a perdição foi o próprio Judas. Jesus deu, aleluia, a liberdade para ele ser eleito como apóstolo. Sabe isso? Eu entendo, irmã Cacilda. Eu entendo. É por isso que tem muitos obreiros na casa de Deus que, por algum motivo, ele nega Jesus. Por algum motivo, ele mancha a sua imagem. Ele mancha entre os homens a imagem dele. Depois fica envergonhado. Muitos não morrem carnalmente, mas morrem espiritualmente, porque fizeram escolha errada. Ô irmão, eu e você, que nós possamos estar diante da melhor escolha, que é fazer a vontade de Deus. E você sabe que eu entendo que a palavra de Deus vem ao nosso coração para nos dar ensinamento, irmão. Que seja uma cura, que seja o ressuscitar de um morto, que seja, aleluia, o ânimo que dá para cada pessoa, que seja um testemunho na vida de alguém financeiramente, que seja riquezas materiais ou que seja riquezas espiritual. Tudo faz Deus para que nós possamos aprender com cada coisa. E nós precisamos tirar proveito disso. Ah, pastor, mas Jesus já me falou comigo. Irmão, Jesus falou com você, mas você ainda está em tempo de aprendizado. Aleluia. Nós estamos em tempo de aprendizado para que quando Ele cumprir, aleluia, a vontade dEle em nossas vidas, pode ter certeza que o lugar nosso vai estar preparado, aleluia, para fazer, aleluia, segundo a sua vontade. E eu entendo, aleluia, que Jesus ensina quando aquela pecadora vai lançar aquele perfume nos pés de Jesus. Aqueles fariseus, irmão, não entenderam aquilo, não entende por que aquela mulher chegou até Jesus, aleluia. Mas aquela mulher, Jesus olha para aquela mulher e fala: olha, mulher, os teus pecados estão perdoados. Sabe o que Jesus ensina com isso, irmão? Jesus ensina para os discípulos que quando alguém chegar clamando por misericórdia, que você senta misericórdia. Quando alguém vem pedir perdão, que você perdoe. Aí Pedro pergunta para Jesus: ah, eu devo perdoar 7 vezes 7 vezes? Jesus falou: não, só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando você vai ver, vai dar 490 vezes. Será que você perdoa 490 vezes a mesma pessoa? Será que nós perdoamos a mesma pessoa 490 vezes? E Jesus fala isso porque Jesus sabe da falha do homem. Agora, não é porque Jesus fala que é para perdoar 70 vezes 7 que o irmão também vai ficar fazendo, né? Vai plantando coisas. A Bíblia diz que aquele que arrepende e deixa, alcança misericórdia. Não há, aleluia, misericórdia sem arrependimento. Irmão, se alguém clamou, se alguém gritou por socorro, aleluia, dê socorro, haja de
misericórdia. Jesus olha e diz: mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Irmã, mesmo sendo cheio de pecado, Jesus mostra que a fé dela podia salvar. Amigos e irmãos em Cristo, seja aqui ou seja aí online, aleluia, Jesus é o único que pode salvar. Agora você precisa ter um pouco de fé, você precisa ter fé, aleluia, para que Deus possa mudar a história. E nós vamos observar que Jesus vem ensinando aos discípulos por meio de parábolas. O Senhor Jesus vem mostrando, aleluia, através da multiplicação de peixes, de pão. O Senhor vem mostrando que Ele tem poder. E um certo dia Jesus ainda fala que o discípulo vai fazer obras maiores do que o seu Senhor está fazendo. Jesus fala isso para os seus discípulos. Sabe o que eu entendo? Jesus está dizendo para eles assim: olha, o tempo vai renovar e os milagres do seu tempo vai ser maior do que no meu tempo. Olha, irmão, pode até ser que você não consegue fazer muitas coisas, mas se você tiver fé, a sua semente, aleluia, como fez a semente de Abraão, através da fé dele, aleluia, a semente de Abraão, aleluia, foi como a areia da praia e estrela do céu, aleluia, porque a fé estava lá, aleluia, sobre Abraão. Irmão, será que eu e você pode ter certeza no Deus que nós servimos? Será que eu e você tem, aleluia, convicção, aleluia, no Deus que serve? Aqui no capítulo 1 de Atos, nós vamos ver Jesus ensinando ainda os discípulos. E quando você vai ver, Jesus não estava mais em forma corpórea humana, mas Jesus estava numa forma corpórea, espiritual, celestial, num corpo glorificado. E ele assim mesmo continua a ensinar, aleluia. A Bíblia conta isso no capítulo 1 de Atos. A Bíblia conta que ele continua Jesus continua ensinando. E Jesus, olha o que a Bíblia diz, capítulo 1, versículo 1. Acerca de tudo que Jesus começou, não só fazer, mas ensinar. Até o dia que foi recebido em cima, depois de ter mandado, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos. Olha aqui que o livro de Atos narra. Jesus foi recebido em cima, mas deu um mandamento para quem? Para o Espírito Santo. O Espírito Santo está com a ordenança de Jesus para fazer, ensinar, viu? Para ensinar, para fazer. Sabe que muitas das horas nós negligenciamos a presença de Jesus através do Espírito Santo. Sabe por quê? O Espírito Santo te motiva, te ensina através da palavra, da sua liderança, através do próprio falar dele com você. Ele começa a te mostrar através dos louvores, através da oração, através, irmão, de uma visita de um companheiro, através de um sorriso. O Espírito Santo te revela através de você olhar para o mar, de olhar para a lua, para olhar para a natureza. O Espírito Santo te manifesta de forma sobrenatural para te ensinar como você deve
Jesus olha para eles e fala assim: olha, filhos, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido. Por que revestido? Revestido tem duas revestimentos aí. Olha, irmão, tem hora que nós aprendemos com a palavra, mas não adianta eu ficar só na palavra, eu preciso descer para a oração. Tem hora que eu estou somente na oração, mas eu preciso revestir da palavra. A Bíblia diz: crescei na graça e no conhecimento. A Bíblia diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus, sabendo disso, ele pede para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Eu entendo que ficar em Jerusalém é receber a ordenança de Deus, é receber o mandamento de Deus. E quando eles entram para Jerusalém, eles ficaram em Jerusalém, Jesus já tinha sido ascendido. Mais de 420 pessoas viram Jesus subindo ao céu nos corpos glorificados. Sabe o que nos dá a entender sobre isso? Dá-nos a entender que não foi somente os 12 discípulos de Jesus que viram Jesus de forma no corpo glorificado. A palavra de Deus diz que foi mais pessoas que viram Jesus. Se um testemunho é verdadeiro, de 2 pessoas é verdadeiro, imagine de 3, imagine de 4, imagine de 5, 420 pessoas viram aproximadamente, viram Jesus sendo ascendido num corpo glorificado. Ele subiu ao céu, e a Bíblia diz que da mesma maneira que ele subiu, ele há de vir. No mesmo capítulo de Atos a Bíblia fala isso. No mesmo jeito que os homens viram Jesus subir, ele vai descer. Aleluia. Ô irmão, esta é uma esperança. Agora, irmã Cacilda, por que Jesus aparece aos discípulos em corpo glorificado? Jesus já não tinha caminhado 3 anos com os discípulos? Já não tinha falado com eles de dia e de noite? Já não tinha falado para Pedro: olha, Pedro, você não pode pelo menos 1 hora velar comigo, orar comigo? Já não tinha corrigido? Ah, lá quem entrou com o coração de vender, de trocar os valores da igreja, ele não chegou com um chicote, não corrigiu as pessoas, ele não agiu com a sua força, ele não agiu com a sua palavra, ele não agiu com o seu poder. Agiu, irmão, Jesus agiu. Será que precisava de mais alguma coisa? Irmão, falar de forma natural é fácil. Eu até digo que, engraçado isso, que quando nós perdemos alguém, é que nós vamos dar valor àquilo que ele falava. Enquanto ele estava em vida, muitas das vezes nós não dava valor, não é assim? Quantas das vezes o pai da gente, algum familiar falava: faz isso, ou alguém que a gente estimava bastante falava, as palavras dele começam a valer depois que ele morreu. Por que será, né? E Jesus olhava e fez, sabendo disso, irmã Hélida, que eles iam ficar meio preocupados com a palavra dele. Mas Jesus agora começa a aparecer tanto para os discípulos. Se você perceber, Jesus aparece para Maria Madalena, Jesus aparece para Tomé. Por que Jesus precisa aparecer para Tomé? Porque se Jesus fosse recolhido como Elias, como Enoque, transladado, e o corpo dele não visto mais, poderia alguém falar que o corpo dele sumiu, foi roubado, como no caso os próprios romanos falaram naquela época, que o corpo de Jesus foi roubado? Muitos poderiam acreditar, mas Jesus precisava, irmã Hélida, demonstrar a sua forma verdadeira para com os seus discípulos. E Jesus se manifesta primeiro às mulheres, né? Por incrível que pareça, aqueles 2 homens que estavam no caminho de Emaús estavam tristonho. A Bíblia não faz menção quem eram esses homens, mas eles começam a falar de uma evolução. Olha,
crucificado. Já se passavam 3 dias, viu? E ninguém via falar de Jesus. Porém, Jesus tinha feito uma promessa. Os profetas já tinham profetizado que ao 3º dia ele iria ressuscitar. Ele também chegou a fazer menção que ele iria se ressuscitar. Aí Jesus aparece agora, é como se fosse aqui. Ele vai embora. 3 dias depois ele volta, ressuscitado no corpo de glória. Como a gente sabe que é no corpo de glória? Porque ninguém deles reconheceram Jesus, nem as mulheres, nem a mulher que foi lá visitar Jesus no túmulo, Maria Madalena, nem aquela mulher Maria Madalena, nem os 11 discípulos, viu? Nem aqueles que estavam no caminho de Emaús reconheceram Jesus. Tanto é que Tomé, Senhor, se é tu mesmo, deixa eu tocar aí nesse negócio aí, deixa eu tocar nas tuas mãos. E Jesus deixa ele tocar nas mãos, e verdadeiramente ele sentiu os cravos cravados nas mãos de Jesus. Sabe o que eu quero mostrar para você diante desta palavra? Jesus queria levar a irmã Adileia, Jesus queria mostrar para os seus discípulos que o que ele estava vivenciando naquele dia era real. Os discípulos não estavam vivendo um delírio mental, eles não estavam passando mal dos seus psíquicos, da sua parte psiquiátrica, mas eles estavam verdadeiramente avistando Jesus, aleluia, Jesus no corpo glorificado. E ali Tomé coloca as mãos sobre a ferida de Jesus, sobre as mãos de Jesus, e a partir daquele momento Tomé começa a entender, aleluia, que era Jesus mesmo. E eu até entendo, irmã Adileia, que na hora que Jesus começa a ministrar aqueles irmãos que estavam caminhando no caminho de Emaús, será que o nosso coração não ardia quando ele não falava conosco? Ô irmão, tem hora que a incredulidade bate em nosso coração. Jesus está conosco, Jesus está no nosso caminhar, Jesus está no nosso levantar, no nosso deitar. O Senhor está conosco todos os momentos, e tem hora que nós estamos distantes, pensando que Ele ainda vai vir, aleluia, para fazer alguma coisa, porém Ele está do nosso lado. Aqueles homens, ele pergunta um para o outro: ô fulano, será que no seu coração não ardia quando o Senhor falava com você? Sabe o que dá a entender? Dá a entender que tem hora nós estamos tão incrédulos que não conseguimos ouvir a voz de Deus. E o que eu aprendo com esse texto? Jesus percebe isso, irmã de velho. Jesus percebe isso, que estava faltando preparação, aleluia, mesmo ele sendo escolhido para ser pescadores de homens, mesmo
Aleluia. A Bíblia diz que ele fala e determinou que não ausentasse de Jerusalém e que esperasse a promessa do Pai. Versículo 4 de 1 de Atos: que de mim ouviste, porque na verdade batizou João com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Olha aqui a promessa de Jesus: vocês vão ser batizados com Espírito Santo. E a Bíblia diz, no capítulo 1, versículo 6: pois os que haviam reunido, perguntando-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo rei a Israel? E disse-lhe: não vos pertence saber do tempo ou estação em que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Ou seja, olha, se vai ser nesse tempo ou no outro, isso não cabe a você. Ah, pastor, quando é que Deus vai me usar? Irmão, isso não pertence a você. Jesus está mostrando para ele assim: olha, você vai receber poder primeiro. Vocês têm que receber poder primeiro. Olha o que a Bíblia diz no versículo 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha, tanto em Jerusalém como toda a Judeia, Samaria, até os confins da terra. Sabe que eu vejo aqui? A capacitação, ela não servia simplesmente para uma nação. Ela serviria para várias nações até o confins da terra. Tem hora que nós olhamos que a bênção do Senhor é só na nossa família. Irmão, a capacitação de Deus não é só para nós. A capacitação de Deus é capacitando você. Mas quando que vai ser? Irmão, isso não cabe a você. Você continua onde? Em Jerusalém, até que você seja revestido. Continua aí, continua firme, continua no propósito de Deus, aleluia, para que Deus derrame da sua bênção sobre você, aleluia. Esta é a promessa. Olha aí, irmão. Então nós vamos para Jerusalém. Porém, lá em Jerusalém, quando eles estão lá reunidos, eles contam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Está faltando? 1. Ô irmão, se é para completar, todos nós vamos ser cheios. Então vamos completar. E a Bíblia diz que eles fizeram eleição para colocar outro no lugar do apostolado de Judas. E elegeu lá Matias. Embora Matias não aparece mais nos textos bíblicos, aparece só naquele dia, mas a Bíblia diz que eles estavam todos unânimes no mesmo propósito. Olha o que a Bíblia diz, versículo 14. Versículo 14: todos perseveraram unânimes em oração e súplica com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Irmão, não estava lá só os discípulos, estava todo mundo. A igreja de Jesus estava lá. Tem hora que nós achamos que é só os obreiros, né? Não, está todos lá unânime. E quando nós vamos perceber lá no capítulo 2, o Espírito Santo desce, aleluia. A Bíblia diz que cumprindo o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio um som do céu, como um vento impetuoso, encheu toda a casa em que estava
estavam assentados e foram vistas por eles, língua repartida como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Em Jerusalém estava habitando os judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, juntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua, e todos pasmavam maravilhados, dizendo uns aos outros: pois não são galileus todos esses homens e que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um a nossa própria língua em nós que somos nascidos? Aqui, irmão, cumpre-se o dia de Pentecoste. Aqui se cumpre a promessa que Jesus ia descer sobre eles o batismo com o Espírito Santo, ou o revestimento do alto. Aí eu quero agora entrar na primeira pregação de Pedro, depois do revestimento, aleluia, do alto. Irmão, se nós vamos perceber, Pedro conhecia tanto do passado agora, quando Jesus viveu, e ele começa a dar testemunho do acontecimento. Ô irmão, será que você está testemunhando com autoridade o que Jesus já fez, o que Jesus está fazendo e o que Jesus vai fazer? Irmão, precisa ter autoridade, porque você é revestido, aleluia, com o revestimento que vem do alto. Nós precisamos erguer a nossa voz com autoridade, precisamos lembrar as pessoas, aleluia, dos feitos de Jesus, precisamos ter ousadia, aleluia, para lembrar, aleluia, quantas pessoas lutaram contra a obra de Deus e pereceram. Precisamos lembrar as pessoas dos milagres que Jesus fez, através da oração, através, aleluia, da súplica do seu povo. Irmão, continuemos nós, aleluia, lembrando as pessoas que Jesus está fazendo, que Jesus fez e que Jesus vai fazer maravilha no meio do seu povo. Agora, precisa eu e você cada dia mais receber o que vem do alto. Não fale de você mesmo, não fale abobrinha, não fale mal de outras denominações, não fale mal de religiões, mas fale da palavra do Senhor, fale de Jesus, que Jesus Cristo ele veio, aleluia, para mudar a história, para redimir nós dos nossos pecados, e foi para isso, e ele, aleluia, morreu na cruz do Calvário, redimiu os nossos pecados. A Bíblia diz que ele ressuscitou, e a Bíblia diz que ele ficou 40 dias, aleluia, aqui provando para cada um, para esses homens, que ele estava no corpo glorificado. Depois foi ascendido ao céu, ele foi levado ao céu, aleluia. A Bíblia diz que até o momento que as nuvens ocultou Jesus, aleluia, a Bíblia diz que da mesma forma Jesus vai voltar pelas nuvens, aleluia. A nuvem há de revelar este Jesus que um dia morreu, mas ressuscitou, e ele vive para sempre, aleluia. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Redentor, aleluia, para todos sempre. Quantos podem receber essa palavra em nome de Jesus, aleluia? Que Deus de Cristo continue vos abençoando, aleluia. Todos os ouvintes também da palavra de Deus, aleluia. Não basta simplesmente seguir Jesus, precisa ser revestido do alto. Lembre-se disso. Não adianta eu conhecer Jesus pela religião, eu preciso ser revestido do alto. Não adianta eu ter conhecimento porque alguém me disse, meu pai e minha mãe, é tradição. Não adianta, eu preciso ser revestido, nova veste sobre a minha vida. A Bíblia diz que quando nós estamos em Cristo, nova criatura nós somos, aleluia. As coisas velhas se passaram e eis que tudo novo se fez, aleluia. Não tem motivo para o diabo acusar.
não tem motivo para o diabo lutar contra você e eu, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu adoro a Ti, Senhor, na beleza da Sua santidade, e quero agradecer a Ti, Senhor, por mais um dia o Senhor ter nos dado, Senhor, para nós estarmos diante da Tua casa, Senhor, ministrando a Tua palavra, Senhor, não ministrando aquilo que eu quero, Senhor, mas ministrando conforme, Senhor, o Teu querer. Agora, Senhor, estamos, Senhor, nesta hora, agradecendo a Ti por esta palavra, e sabemos que o Senhor vai fazendo coisas grandes e coisas maravilhosas sobre nós. Espírito Santo, aleluia, enche cada um, aleluia, com a Tua graça, com o Teu amor, aleluia. Vai, Senhor, segundo o Teu propósito. Reveste, Senhor, com as Suas armaduras, Senhor, reveste com o Teu poder, dá ousadia, Senhor, aleluia, para cada um de nós, Senhor, para cada dia mais ministrar com esta autoridade, para que Teu nome possa ser glorificado e vida salva sendo, aleluia, vindo para o Teu reino.